meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje na nossa videoaula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar sobre produção de texto. Como a tia Raquel já falou para vocês, cada semana a gente tem uma proposta diferente para fazer nossa produção. E nesta semana, o assunto que vai ser abordado é conto. Nós podemos usar como base o nosso módulo 2. Na página 77 tem uma proposta que a tia Raquel vai explicar para vocês, que vocês vão realizar com muita dedicação. Então, olha só. Antes de explicar para vocês a proposta, a tia Raquel vai recapitular o que é conto, porque nós vimos 2 contos no decorrer de todo esse bimestre. Então, o conto, ele faz parte da literatura brasileira, porque nós estamos acostumados, desde criança, os nossos pais contam contos populares para nós, como, por exemplo, a história da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, a história da Cinderela. E essas histórias, elas fazem parte da cultura brasileira, elas estão impregnadas na nossa infância. São histórias que nós passamos para os nossos filhos e nossos filhos vão passar para os nossos netos e ela vai criando um vínculo e fazendo parte da história da literatura brasileira. Então, o conto, ele faz parte da literatura infantil e ele tem algumas características que eu vou mostrar para vocês. A primeira é felicidade. Por que a tia Raquel colocou felicidade? Porque em todo conto sempre acontece uma tragédia, sempre acontece uma história de tristeza. Mas no final, tudo acaba bem e os personagens principais, eles vivem felizes para sempre. Seria muito legal se na vida real fosse assim, né? Outro fato marcante nos contos também é a história de romance. Tem sempre um amor, aquela coisa encantadora, um apaixona pelo outro. Depois eles são separados por algum motivo, se reencontram e também vivem felizes para sempre. Como a história da Cinderela, não é linda a história da Cinderela? Então nesse tipo de história também predominam alguns animais. E esses animais, eles também têm atitudes humanas. A maioria das vezes eles falam, eles têm sentimento como das pessoas e existe como se fosse um toque de mágica. Tia Raquel, como assim um toque de mágica? Por exemplo, na história da Cinderela, o que acontece? Uma abóbora vira uma carruagem, tem um ratinho que também se transforma. Então acontecem esses paralelos, fatos irreais, né? Coisas que só acontecem de verdade na nossa imaginação. Mas nos contos eles prevalecem. E também as histórias improváveis, né? Por exemplo, tem a história da moça que furou o dedo e ficou adormecida durante 15 anos. Depois o príncipe encantado chega, beija essa princesa, ela sobrevive, ela ressurge, os dois casam e se tornam felizes para sempre. Ah, olha só o que a tia Raquel lembrou. Alguém já assistiu o filme Enrolados? Enrolados é um filme maravilhoso que a tia Raquel ama e já assistiu várias vezes. Esse filme também é um conto de fadas. A história da princesa e o sapo. Então, para a nossa produção de hoje, a tia Raquel colocou lá no aplicativo da escola uma proposta que está no cronograma e a lista de atividades que você vai ler e realizar a sua atividade. Então, olha só. Aqui no texto fala assim: nesse capítulo você conheceu 2 contos. Então, para manter viva a oralidade e a contação de histórias. Por quê, gente? Porque as pessoas, né, os escritores, eles começaram a perceber que essa questão de contar história para os nossos filhos, de deitar junto na hora de dormir, essa história, todo esse encanto, ele foi deixado de lado. Por quê? Por causa do uso das tecnologias, celular, tablet, jogos, não é verdade? Então, por isso, esses momentos que a gente era acostumado a viver com os nossos filhos, com nossos pais, muitas vezes são deixados de lado. Então, nós precisamos resgatar isso na vida das crianças. Então, a proposta que eu fiz foi a seguinte: você vai pedir uma pessoa mais velha da sua casa, pode ser sua mãe, sua irmã, sua avó, sua tia, uma pessoa de sua preferência. Essa pessoa vai contar uma história, um conto para você. Provavelmente as avós, as mães, sempre sabem porque estão acostumadas a ouvir esse tipo de história.
Essa pessoa que você escolher vai contar um conto de sua preferência e você vai ouvir atentamente. Depois que ela terminar, você vai ler a página 77 do módulo 2 e seguir as orientações. Então, a pessoa vai contar, você vai ter que ficar ligado e perceber todos os detalhes da história. Posteriormente, você vai pegar uma folha de rascunho e vai desenvolver o seu texto. Você vai reescrever. O que é reescrever? É escrever novamente. Então, novamente, você vai escrever o texto, mas com as suas palavras. Tá bom? Depois que você fizer essa reescrição, você vai dar o seu texto para essa pessoa ler e observar se está faltando algum detalhe. Normalmente, quando a gente escreve alguma coisa que alguém nos conta, ou falta ou passa algum detalhe. Mas isso faz parte. Depois você vai passar o seu texto a limpo no seu caderno de produção, arrasando na letra, cabeçalho, margem, que a tia Raquel adora ver caderno bonito, e vai arrasar. Depois que você fizer tudo isso, você vai tirar uma foto. Olha só que legal. Você vai tirar uma foto com o seu caderno e com a pessoa que te contou a história. E você vai mandar para a tia Raquel postar no Instagram da nossa sala. Tá bom? Então, eu quero que vocês façam com muito carinho, muita dedicação. Qualquer dúvida, vocês podem ligar para a tia Raquel e seguir as instruções que estão lá no cronograma diário de atividades, tá bom? Um beijo e até amanhã.